Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. A gente começa o encontro de hoje com essa canção. Joãozinho, menino pobre, numa escola do sertão, levou para o seu recreio um pedacinho de pão. Um outro menino rico, só pra fazer judiação, tomou-lhe aquele pão duro e disse por gozação: isso é comida de porco, e rindo atirou no chão. Muito bem, meu povo e minha pova, senhores e senhoras. A gente inicia hoje com essa canção porque o evangelho de hoje, João capítulo 6, versículo 1 ao 15, lembrando ainda que nós estamos vivendo um período de pré-conclave e as fofocas, as historietas, as fantasias começam a surgir, primeiro com o discurso de que já escolhemos o novo Papa, e cada um coloca a foto do Papa que lhe interessa. E existe campanha mesmo aí na internet aí, fulano de tal já é Papa, ciclano de tal já é Papa na Austrália e etc e tal. E ontem, né, a gente lendo alguns artigos, vimos que a China nomeou 2 bispos auxiliares, algo que não é natural, não é normal, porque a igreja, quando está em 7 vacantes, todas as nomeações para bispo caem, que nomeia o bispo é o Papa. Mas, e o mais que é bom, né, nesse sentido também, a igreja da China, ela não é a igreja católica apostólica romana. Existe um acordo entre a Santa Sé e a China, em que os bispos da China são nomeados, né, pelo governo. O Papa apenas concorda. Então, a China pode fazer? Pode. Por quê? Porque para eles, o Papa para eles não representa o líder máximo da igreja. Ah, mas eles têm comunhão com a igreja católica romana? Tem. Aí alguém bota, que a China tá vendo o comunismo. Gente, é uma outra igreja que tem comunhão com a igreja católica romana e acabou. Sendo que a eleição para bispo lá, eu acho interessante lá. Eu vou comentar sobre isso. O governo indica 2 nomes para a comunidade diocesana e a comunidade vota. E aí elege-se o bispo auxiliar, o bispo titular, e aí coisa deles lá. E às vezes tem mais de um nome para o ministério, né, para a eleição do cargo. E aí o governo vai dizer, concordo ou não concordo. Ah, mas você concorda que não concorda da forma que o governo se meta. Mas da forma de eleger o bispo até acho legal, porque era assim na primeira comunidade de fé. Mas deixa isso quieto, antes que alguém me chame de herege, e eu concordo que com o Papa falecido ou com o Papa falecendo, os títulos caiam e que possa, né, nesse contexto amplo, que isso não aconteça também em outras igrejas que têm comunhão com Roma. Uma coisa é ter comunhão, outra coisa é ser a igreja. Então a China ela não é a igreja católica apostólica romana, ela tem comunhão. Ter comunhão não é ser a igreja. Bom, e a gente ainda olha para a realidade. Ontem eu voltei na memória alguns textos meus lá do século passado, e um texto que eu voltei lá de 2021, 29 de março, publiquei na minha rede, alguém já me mandou mensagem me falando que eu estou chorando as mágoas perdidas, as dores feridas. Não, senhores, quando eu falei ontem que alguns amigos que alisavam pi, porque alguém me chamou a atenção também que eu usei a palavra bolas no nosso áudio, não, senhores, eu apenas apresentei um retrato da realidade. Quando nós estamos no A máximo, o pessoal, todo mundo vem te puxar o saco. O evangelho de hoje vai mostrar isso. Mas, quando você está lá embaixo, ninguém lhe dá confiança. Inclusive, a canção de hoje, né, Pedaço de Pão, narra um pouquinho disso. E olhando hoje para o evangelho, eu não vou comentar sobre a remoção da sonda gastrointestinal do embusteiro Bolsonaro, não vou entrar na política hoje, e nem vou voltar à discussão da camisa do Brasil, que vai ser verde e amarela, como alguns querem, né? E vai ter a segunda, que é o azul. Não interessa. Interessa que nós temos que reconhecer o seguinte:
Eu preciso que o Brasil jogue um futebol decente para que possa ser campeão. A cor da camisa é o menor dos detalhes. Mas o evangelho de hoje, nesse tempo de pré-conclave, numa igreja em saída, como diria Francisco, é um evangelho que nos convida a tomarmos a posição do menino. A gente, às vezes, apresenta o problema, mostra o problema, critica o problema e fala do problema, mas a gente não se coloca na posição do outro. Jesus, quando traz para Filipe, os evangelhos falam que Filipe coloca isso, ele traz para testar Filipe. Deus, às vezes, nos apresentam, e a gente aprendeu isso, né? Alguns problemas, é para que a gente possa responder. Quando alguém lhe para na rua, lhe pede um pedaço de pão, lhe pede um dinheiro, lhe pede alguma coisa, Deus não está vendo isso? Deus está vendo, mas Deus quer que você tome uma posição. E Jesus, quando fala para Filipe, olha, como é que vai fazer esse monte de gente aí para te dar alimentação para esse povo de gente? Jesus fala isso já sabendo do problema e como solucionar. Mas ele queria uma resposta de Filipe. Filipe não soube responder, disse, Senhor, é só nem meio ano de salário, a gente consegue comprar pão para essa multidão. E aí vem André, que apresenta uma possível solução. A possível solução é aquilo que uma vez eu escrevi sobre isso lá no nosso blog, e se você estiver vendo no nosso blog aí, é blogdenonato.blogspot.com, e também, se você receber algum pedido de Pix da minha parte, eu tive minhas contas invadidas esses dias, eu deixo isso claro hoje para vocês, mas se o Pix não for denonato1@gmail, não doe, tá? Se for outro chave Pix, não aceito, não faça doação. Então, é por causa disso mesmo, que eu estou dizendo qual meu Pix é esse. E aí, nesse sentido que a gente vai deixar bem claro, no sentido amplo da coisa, é que Jesus, ele coloca o problema e quer que a gente dê a solução. Jesus nos coloca numa situação onde você tem que responder. E quando você coloca, o menino se coloca à disposição, se pergunte se você é o menino que dá solução para os problemas ou você é aquele que fica lamentando as dores perdidas. O evangelho de hoje, ele nos coloca uma situação social, uma situação real, onde a miséria humana, a pobreza, ainda é algo bem real em nossa comunidade, em nossa vida, em nossa pastoral. Não tem como nós, cristãos, ficarmos à parte, ficarmos pensando apenas no momento atual, apenas em nosso próprio umbigo e ficarmos apenas olhando para uma fé mirada em Jesus sem olhar para o irmão do lado. O evangelho de hoje também, quando apresenta o menino, ele apresenta uma solução a partir dos simples, dos pobres. Como diz a irmã Conceição, Madre Conceição do Mosteiro de Santa Clara, é a partir dos pobres que Deus se manifesta em nossa realidade. É a partir da simplicidade que Deus fala com a gente, dando solução para os nossos problemas, para as nossas dores e os nossos sofrimentos. E eu acredito seriamente que esse evangelho traz para nós uma resposta. Se nós estamos caminhando para a solução das dificuldades que temos, ou somos apenas os chorões que ficam, não tem como, Senhor, vamos meter o pé e deixar para lá. E Jesus, fazendo o milagre, ele não se assume como o dono de, não foi eu que fiz. E às vezes nós queremos tirar onda por aí em nossas comunidades. Não, eu que resolvi isso, tá vendo? Como deu certo, foi eu que fiz. Jesus, ele foge para não fazê-lo de rei. Bom, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. E vamos nós, ouvindo pedaço de pão, que Deus nos ajude a ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato. Na sagrada comunhão, o pão que agora recebe leva consigo perdão, para que sua alma no céu possa encontrar salvação.